Bom, vamos dar seguimento aqui na disciplina de projetos de máquinas. E agora que nós estamos falando sobre as engrenagens. Nós que já falamos sobre as engrenagens de uma forma geral, também aplicamos os conceitos em um exercício falando sobre razão de engrenagens ou razão de trem de engrenagens, onde nós calculamos a velocidade de saída em função da velocidade de entrada e também da relação entre o número de dentes das engrenagens motoras e o número de dentes das engrenagens movidas. E agora nós vamos ainda continuar falando sobre engrenagens, mas nós vamos dedicar esse assunto agora para falar sobre as forças que atuam nas engrenagens. E lembrem que na aula anterior nós comentamos sobre o ângulo de pressão, que é o ângulo que acontece no engrenamento entre os dentes das engrenagens do pinhão e da coroa. E é a partir desse ângulo de pressão, na linha de ação desse ângulo de pressão, que nós também vamos observar a linha de ação da força principal. Então, vamos aqui tomar como princípio a transmissão, da potência através da rotação nessa engrenagem, e a partir da transmissão da potência nós vamos ter o associado um torque, aqui chamado de torque A2, e isso vai trazer para a engrenagem B uma transmissão de uma força. E essa força, como eu disse, é na mesma linha de ação do ângulo de pressão. Aqui, então, por essa designação, de engrenagem 3, nós vamos ter então a força 2 para 3. E essa força, então, a partir da aplicação dessa força, nós vamos ter também uma reação. E essa reação dessa força que opõe na mesma linha de ação, vejam que temos aqui na mesma linha de ação, e aqui nós vamos ter novamente a mesma linha de ação em função do ângulo de pressão, nós vamos ter uma força de reação que se contrapõe para manter o equilíbrio nessa engrenagem. E aqui também, nós vamos observar, o torque nesse sentido, e no sentido contraposto nós vamos ter o torque P3. Mas vamos aqui então isolar agora em uma análise de corpos rígidos, vamos fazer um isolamento dessa engrenagem, da engrenagem A. E nós vemos aqui na engrenagem A, nós podemos observar uma força radial. Essa força principal é 3,2, que nós tínhamos aqui como uma reação. E lembrando que essa força possui uma linha de ação em função do ângulo de pressão entre os dentes. E dessa forma nós podemos decompor em duas componentes principais. Essa componente, nesse caso, nós chamamos de componente de uma força F32x e uma componente F32y. Então, dessa forma, nós estamos fazendo uma decomposição em componentes retangulares e nós podemos ainda falar que essa força F32x é uma força tangencial. Essa força tangencial ela vai estar associada principalmente com o torque. Ela vai ser uma função do torque. Por quê? Lembrando que o torque é a força tangencial multiplicado pelo raio. E nesse caso, o raio vai depender do diâmetro primitivo da engrenagem. E agora nós podemos também falar, principalmente, sobre essa força F3y. E essa força F3y ela é uma força radial, aplicada de uma forma radial. E ela vai estar muito associada, principalmente, com as reações que nós vamos observar nos mancais, E aqui, então, nós trazemos um novo destaque, falando que aqui nós temos a força tangencial igual à força F32x, e lembrando que o torque é o diâmetro primitivo
dividido por 2 multiplicado pela força tangencial. Já a velocidade tangencial é uma função da velocidade angular e também nós vamos considerar o π. Lembrando que a velocidade tangencial é igual ao ômega multiplicado pelo raio. Então, ômega é a velocidade angular, né? E o R é o raio, né, da engrenagem. Então, velocidade tangencial é ômega R. E nós podemos aqui reescrever, né, considerando o diâmetro primitivo dividido por 2, e também considerar a velocidade angular em RPM dividido por 60. Já a potência, né, dessa transmissão pode ser calculada em função da força tangencial multiplicado pela velocidade tangencial. Ou ainda, essa potência pode ser associada também com o torque multiplicado pela velocidade angular. Então, nessa sequência agora, nós já temos subsídios suficientes para a gente fazer um exercício. Mas esse exercício nós vamos fazer numa próxima videoaula. Até lá e obrigado!